Olá, eu sou Cibele Manweiler Casanova, Gonça Casanova, você está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Hoje a gente inicia o estudo da história da física, né, que foi desenvolvido por um professor, e é o professor Carlos Lima. Disponibiliza gratuitamente em PDF esse trecho, e ele vai participar da nossa introdução aqui, das leituras onde a gente vai trazer artigos científicos e literatura a respeito do tema, física, química, tem História da Química, que é um livro incrível, e esse eu vou deixar então como um introdutório aqui para os conteúdos de física, que vão incluir pesquisas científicas, pequenos artigos aí, que eu acho muito rico de informação, principalmente por causa da referência bibliográfica que ele traz para que cada um vá pesquisar aí as suas atividades de interesse, né, para o seu desenvolvimento. Então, história da física. A física é a ciência das propriedades da matemática e das forças naturais. Suas formulações são, em geral, compactantes, expressas em linguagem matemática. A introdução da investigação experimental e a aplicação do método. A introdução da investigação experimental e a aplicação do método matemático contribuíram para a distinção entre física, filosofia e religião, que originalmente tinham como objetivo comum compreender a origem e construção do universo. A física estuda a matéria nos níveis molecular, atômico, nuclear e subnuclear. Estuda os níveis de organização, ou seja, os estados sólido, líquido, gasoso, plasmático da matéria. Pesquisa também as 4 forças fundamentais: a da gravidade, força de atração exercida por todas as partículas do universo; a eletromagnética, que liga os elétrons às partículas do universo, que liga os elétrons aos núcleos; a interação forte, que mantém a coesão do núcleo, e a interação fraca, que é responsável pela desintegração de certas partículas e da radioatividade. Física teórica e física experimental. A física experimental investiga as propriedades da matéria e de suas transformações por meio de transformações e medidas, geralmente realizada em condições laboratoriais universalmente repetíveis. A física teórica sistematiza os resultados experimentais, estabelece relações entre conceitos e grandezas físicas e permite prever fenômenos inéditos. Fatos históricos. A física se desenvolve em função da necessidade do homem, do ser humano, de conhecer o mundo natural e controlar e entender e reproduzir as forças da natureza em seu benefício. Física da antiguidade. É na Grécia Antiga que são feitos os primeiros estudos científicos, entre aspas, sobre os fenômenos da natureza. Surgem, entre aspas, os filósofos naturais, interessados em racionalizar o mundo sem recorrer à intervenção divina. Então, basicamente, ele põe entre aspas aqui os 2 termos, científico e filósofos naturais, porque ali na Grécia Antiga, onde num período ali emerge uma grande parte do que vai ser, vamos pôr assim, de uma grande mudança no estado de consciência da humanidade, através de descobertas novas sobre a natureza e a verdade dos fenômenos naturais, ou a busca, pelo menos, dessa verdade, mas da compreensão dos fenômenos naturais. Eles surgem ali no período, e essa palavra ciência e científico, ela é póstuma, né? Então, o que hoje a gente vai chamar de cientista, na época era chamado de filósofos naturais, né? E que através de processos investigativos, eles iam ali fazendo correlações para buscar explicações cada vez mais profundas, mais tentando chegar o mais perto, de alguma maneira, de constatar
né, de como é que essas forças naturais funcionariam. E nesse início chama filósofos naturais, porque os conhecimentos eles ainda não tinham sido divididos em categorias dado o grau de complexidade, né, que foi preciso para se aprofundar em cada um, mas eles eram integrados. Então esses filósofos naturais, eles iam, era mais facilitador essa descoberta ao passo que eles iam identificando que tem vários campos do conhecimento que se interferem, e partia-se dali, nesse início dessa maneira. Então, o que hoje a gente vai chamar de cientista, lá no início, quando emerge isso, essa forma de investigar, de ser curioso para entender melhor o universo fenomênico, a natureza e a sua vida, parte desses filósofos naturais, né? Seriam cientistas daquele período. Atomistas gregos. A primeira teoria atômica começa na Grécia, no século V a.C. Leucipo de Mileto e seu aluno Demócrito de Abdera, 466 a.C. a 370 a.C., formulam as primeiras hipóteses sobre os componentes essenciais da matéria. Segundo eles, o universo é formado de átomos e vácuo. Os átomos são infinitos e não podem ser cortados ou divididos. São sólidos, mas de tamanho tão reduzido que não podem ser vistos. Estão sempre se movimentando no vácuo. Física aristotélica. É com Aristóteles que a física e as demais ciências ganham a maior impulso na antiguidade. Suas principais contribuições para a física são as ideias sobre o movimento, queda de corpos pesados, chamados graves, e daí a origem da palavra gravidade, e o geocentrismo. A lógica aristotélica irá dominar os estudos da física até o final da Idade Média. Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C. Nasce em Estagira, na antiga Macedônia, hoje a província da Grécia. Aos 17 anos, muda-se para Atenas e passa a estudar na Academia de Platão, onde fica por 20 anos. Em 343 a.C., torna-se tutor de Alexandre o Grande, na Macedônia. Quando Alexandre assume o trono, em 335 a.C., volta a Atenas e começa a organizar a sua própria escola, localizada em um bosque dedicado a Apolo Liceu, por isso chamada de Liceu. Até hoje, se conhece apenas um trabalho original de Aristóteles, sobre a Constituição de Atenas, mas as obras divulgadas por meio de seus discípulos tratam de praticamente todas as áreas do conhecimento: lógica, ética, política, teologia, metafísica, poética, retórica, física, psicologia, antropologia, biologia. Seus estudos mais importantes foram reunidos no livro Organon. Geocentrismo. Aristóteles descreve o cosmos como um enorme, porém finito, círculo onde existem 9 esferas concêntricas girando em torno da Terra, que se mantém imóvel no centro delas. Gravidade. Aristóteles considerava que os corpos caem para chegar ao seu lugar natural. Na antiguidade, consideram-se elementos primários a terra, a água, ar e fogo. Quanto mais pesado um corpo, entre parênteses ele põe mais terra, mais rápido cai no chão. A água se espalha pelo chão porque seu lugar natural é a superfície da terra. O lugar natural do ar é uma espécie de capa em torno da terra. O fogo fica em uma esfera acima de nossas cabeças e por isso as chamas queimam para cima. Primórdios da hidrostática. A hidrostática, estudo do equilíbrio dos líquidos, é inaugurada por Arquimedes. Diz a lenda que Hierão, rei da Siracusa, desafia Arquimedes a encontrar uma maneira de verificar, sem danificar o objeto, se era ouro maciço uma coroa que havia encomendado. Arquimedes soluciona o problema durante o banho. Percebe que a quantidade de água deslocada quando entra na banheira é igual ao volume de seu corpo. Ao descobrir esta relação, sai gritando pelas ruas: Eureka, Eureka, achei, achei. No palácio, mede então a quantidade de água que transborda de um recipiente cheio, quando nele mergulha sucessivamente o volume de um peso de ouro igual ao da coroa, o volume de um peso de prata igual ao da coroa e a própria coroa.
Este, sendo intermediário aos outros dois, permite determinar a proporção de prata que fora misturada ao ouro. Princípio de Arquimedes. A partir dessas experiências, Arquimedes formula o princípio que leva o seu nome. Todo corpo mergulhado em um fluido recebe um impulso de baixo para cima, empuxo, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por isso, os corpos mais densos do que a água afundam e os mais leves flutuam. Um navio, por exemplo, recebe um empuxo igual ao peso do volume de água que ele desloca. Se o empuxo é superior ao peso do navio, ele flutua. Arquimedes, 287 a.C., 212 a.C. Nasce em Siracusa, na Sicília, frequenta a biblioteca de Alexandria e lá começa seus estudos de matemática. Torna-se conhecido pelos estudos de hidrostática e por suas invenções, como o parafuso sem ponta para elevar água. Também ganha fama ao salvar-se como parafuso sem ponta para elevar água. Também ganha fama ao salvar Siracusa do ataque de romanos com engenhosos artefatos bélicos. Constrói um espelho gigante que refletia os raios solares e queimava à distância os navios inimigos. É também atribuído a Arquimedes o princípio da alavanca. Com base nesse princípio, foram construídas catapultas que também ajudaram a resistir aos romanos. Depois de mais de 3 anos, a cidade é invadida e Arquimedes é assassinado por um soldado romano. Yin e Yang. Os chineses também iniciaram na antiguidade estudos relacionados à física. Não se ocupam de teorias atômicas ou estruturas da matéria. Procuram explicar o universo como resultado do equilíbrio das forças opostas Yin e Yang. Estas palavras significam o lado sombreado e ensolarado de uma montanha e simbolizam forças opostas que se manifestam em todos os fenômenos naturais e aspectos da vida. Quando o Yin diminui, Yang aumenta e vice-versa. A noção de simetria dinâmica de opostos, inaugurada pela noção de Yin e Yang, será retomada no início do século XX com a teoria quântica. Ver princípio da incerteza neste capítulo. Revolução Copernicana. Em 1510, Nicolau Copérnico rompe com mais de 10 séculos de domínio do geocentrismo. No livro Commentariolus, diz pela primeira vez que a Terra não é o centro do universo, e sim um entre outros tantos planetas que giram em torno do Sol. Enfrenta uma oposição da Igreja Católica que adotara o sistema aristotélico como dogma e faz da ciência um campo de estudo específico. Para muitos historiadores, a Revolução Copernicana se consolida apenas um século depois, com as descobertas telescópicas e a mecânica de Galileu Galilei, 1564-1642, e as leis de movimento dos planetas de Johannes Kepler, 1571-1630. Heliocentrismo. Abre aspas. O centro da Terra não é o centro do mundo, universo, e sim o Sol. Fecha aspas. Este é o princípio do heliocentrismo, que tem o Sol, do grego hélio, como centro. Formulado por Nicolau Copérnico e marco da concepção moderna de universo, segundo o heliocentrismo, todos os planetas, entre eles a Terra, giram em torno do Sol, descrevendo órbitas circulares. Nicolau Copérnico, 1473-1543, nasce em Torun, na Polônia. Estuda matemática, os clássicos gregos, direito canônico em Bolonha, na Itália, e medicina em Pádua, na Itália. E só depois se dedica exclusivamente à área que realmente lhe interessava, a astronomia. Em 1513, constrói um observatório e começa a estudar o movimento dos corpos celestes. A partir dessas observações, escreve Das Revoluções dos Corpos Celestes com os princípios do heliocentrismo. Copérnico revoluciona a ideia que o homem tinha de si mesmo, abre parênteses, visto como imagem de Deus e por isso centro de tudo, fecha parênteses.
e dá novo impulso a todas as ciências ao colocar a observação e experiência acima da autoridade dos dogmas. Física clássica. O século XVII lança as bases para a física da era industrial. Simon Stevin desenvolve a hidrostática, ciência fundamental para o seu país, a Holanda, protegida do mar por comportas e diques. Na óptica, contribuição equivalente é dada por Christian Huygens, também holandês, que constrói lunetas e desenvolve teorias sobre a propagação da luz. Huygens é o primeiro a descrever a luz como onda. Mas é Isaac Newton, 1642-1727, cientista inglês, o grande nome dessa época. São dele a teoria geral da mecânica e da gravitação universal e o cálculo infinitesimal. Isaac Newton, 1642-1727, nasce em Woolsthorpe, Inglaterra, no mesmo ano da morte de Galileu. Começa a estudar na Universidade de Cambridge com 18 anos e aos 26 já se torna catedrático. Em 1687, publica Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. 2 anos depois, é eleito membro do parlamento como representante da Universidade de Cambridge. Já em sua época, é reconhecido como grande cientista que revoluciona a física e a matemática. Preside a Royal Society, Academia de Ciência, por 24 anos. Nos últimos anos da vida, dedica-se exclusivamente a estudos teológicos. Cálculo diferencial. Por volta de 1664, quando a universidade é fechada por causa da peste bubônica, Newton volta à sua cidade natal. Em casa, desenvolve o teorema do binômio e o método matemático das fluxões. Newton considera cada grandeza finita o resultado de um fluxo contínuo e que torna possível calcular áreas limitadas por curvas e o volume de figuras sólidas. Este método dá origem ao cálculo diferencial e integral. Decomposição da luz. Newton pesquisa também a natureza da luz. Demonstra que ao passar por um prisma, a luz branca se decompõe nas cores básicas do espectro luminoso: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Leis da mecânica. A mecânica clássica se baseia em 3 leis. Primeira lei é da inércia. Diz que um objeto parado e um objeto em movimento tendem a se manter como estão, e a não ser que uma força externa atue sobre eles. Segunda lei diz que a força é proporcional à massa do objeto e sua aceleração. A mesma força irá mover um objeto com massa 2 vezes maior com metade da aceleração. Terceira lei diz que para toda ação há uma reação equivalente e contrária. Este é o princípio da propulsão de foguetes, quando os gases queimados resultantes da combustão do motor escapam pela parte final do foguete, fazem pressão em direção oposta, impulsionando-o para a frente. Gravitação universal. Observando uma maçã que cai de uma árvore do jardim de sua casa, ocorre a Newton a ideia de explicar o movimento dos planetas como uma queda. A força de atração exercida pelo solo sobre a maçã poderia ser a mesma que faz a Lua cair, entre aspas, continuamente sobre a Terra. Princípia. Durante os 20 anos seguintes, Newton desenvolve os cálculos que demonstram a hipótese da gravitação universal e detalha estudos sobre a luz, a mecânica e o teorema do binômio. Em 1687, publica Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, conhecida como Princípia, obra-prima científica que consolida com grande precisão matemática suas principais descobertas. Newton prova que a física pode explicar tanto fenômenos terrestres quanto celestes e por isso é universal. Física aplicada. No século XVIII, embora haja universidades e academia nos grandes centros, mais uma vez é por motivos práticos que a física se desenvolve. A Revolução Industrial marca a nova fase da física, as áreas de estudo se especializam e a ligação com o modo de produção torna-se cada vez mais estreita. Termodinâmica. Estuda as relações entre calor e trabalho. Baseia-se em 2 princípios, o da conservação de energia e o de entropia.
Estes princípios são a base de máquinas a vapor, turbinas, motores de combustão interna, motores a jato e máquinas frigoríficas. A partir de uma máquina concebida para retirar a água que inundava as minas de carvão, o inglês Thomas Newcomen cria em 1698 a máquina a vapor, mais tarde aperfeiçoada pelo escocês James Watt. É em torno do desempenho dessas máquinas que o engenheiro francês Sadi Carnot estabelece uma das mais importantes sistematizações da termodinâmica, delimitando a transformação de energia térmica, calor, em energia mecânica, trabalho. Primeiro princípio é o da conservação da energia. Diz que a soma das trocas de energia em um sistema isolado é nula. Se, por exemplo, uma bateria é usada para aquecer água, a energia da bateria é convertida em calor, mas a energia total do sistema, antes e depois de o processo começar, é a mesma. E prestem atenção na elaboração, que foi colocado aqui a elaboração histórica, né, no desenvolvimento do estudo da física. Então, toda vez que ele falar aqui, toda vez que eu estiver falando princípio, o primeiro princípio, o segundo princípio, vejam no contexto do que está se referindo. Aqui nesse caso é da termodinâmica. Antes já falou princípio também, algumas vezes vai chamar de primeiro, segundo princípio. Mas qual que é a questão que estava se observando ali antes, naqueles outros princípios? Aí ele está explicando, ó, primeira lei, segunda lei, ele estava explicando leis da mecânica ali antes, quando estava falando de Newton, tá? Então vai contextualizando para não ficar na decoreba, e daí pega o termo e fala, mas o princípio não era esse, só para ir elaborando aí a mente de uma forma eficiente, principalmente para quem não tem o hábito de fazer a leitura dentro do tema. Então, esse foi o primeiro princípio. Ele está tratando aqui da termodinâmica, falou um pouco da física aplicada do século XVIII já. Aí agora, o segundo princípio. Em qualquer transformação que se produza em um sistema isolado, a entropia do sistema aumenta ou permanece constante. Não há, portanto, qualquer sistema térmico perfeito no qual todo o calor é transformado em trabalho. Existe sempre uma determinada perda de energia. Entropia. Tendência natural da energia se dispersar e da ordem evoluir invariavelmente para a desordem. O conceito foi sistematizado pelo austríaco Ludwig Boltzmann, 1844-1906, e explica o desequilíbrio natural entre trabalho e calor. Zero absoluto. 0 Kelvin, equivalente a menos 273,15 graus Celsius ou menos 459,6 graus Fahrenheit, ou, entre aspas, zero absoluto, não existe em estado natural. A esta temperatura, a atividade molecular atômica é nula. Lord Kelvin, 1824-1907, é como ficou conhecido o físico irlandês William Thomson, Barão Kelvin of Largs, filho de matemático, forma-se em Cambridge e depois se dedica à ciência experimental. Em 1832, descobre que a descompressão dos gases provoca esfriamento e cria uma escala de temperaturas absolutas. Agora sobre eletromagnetismo. Até aqui, página 9. Continuando nossa leitura, História da Física. Eletromagnetismo. Em 1820, o dinamarquês Hans Oersted relaciona fenômenos elétricos aos magnéticos, ao observar como a corrente elétrica alterava o movimento da agulha de uma bússola. Michel Faraday inverte a experiência de Oersted e verifica que os magnetos exercem ação mecânica sobre os condutores percorridos pela corrente elétrica e descobre a indução eletromagnética, que terá grande aplicação nas novas redes de distribuição de energia. Indução eletromagnética, um campo magnético, entre parênteses variável, gerado por uma corrente elétrica, entre parênteses também variável, pode induzir
uma corrente elétrica em um circuito. A energia elétrica também pode ser obtida a partir de uma ação mecânica, girando em torno de um eixo. Um enrolamento de fio colocado entre dois ímãs provoca uma diferença de potencial, o princípio do dínamo. Michael Faraday, 1791-1867. É um caso raro entre os grandes nomes da ciência. Nasce em Newington, Inglaterra. Começa a trabalhar aos 14 anos como aprendiz de encanador. Aproxima-se das ciências como autodidata e depois torna-se assistente do químico Humphrey Davy. Apesar de poucos conhecimentos teóricos, o espírito de experimentação de Faraday o leva a importantes descobertas para a química e a física. Consegue liquefazer praticamente todos os gases conhecidos. Isola o benzeno, elabora a teoria da eletrólise, a indução eletromagnética e esclarece a noção de energia eletrostática. Raios catódicos são feixes de partículas produzidas por um eletrodo negativo, cátodo, de um tubo contendo gás comprimido. São resultado da ionização do gás e provocam luminosidade. Os raios catódicos são identificados no final do século passado por William Crookes. O tubo de raios catódicos é usado em osciloscópios e televisões. Raio-X. Em 1895, William Conrad von Röntgen descobre acidentalmente os raios-X quando estudava válvulas de raios catódicos. Verificou que algo acontecia fora da válvula e fazia brilhar no escuro focos fluorescentes. Eram raios capazes de impressionar chapas fotográficas através de papel preto. Produziam fotografias que revelavam moedas nos bolsos e os ossos das mãos. Esses raios desconhecidos são chamados simplesmente de X ou X. William Conrad von Röntgen, 1845-1923. Nasce em Lennep, na Alemanha, estuda física na Holanda e na Suíça. Realiza estudos sobre elasticidade, capilaridade, calores específicos de gases, condução de calor em cristais e absorção do calor por diferentes gases. Pela descoberta dos raios-X, recebe em 1901 o primeiro Prêmio Nobel de Física da história. Radioatividade. Radioatividade é a desintegração espontânea do núcleo atômico de alguns elementos, urânio, polônio e rádio, resultando em emissão de radiação. Descoberta pelo francês Henri Becquerel, 1852-1909, poucos meses depois da descoberta dos raios-X. Becquerel verifica que, além de luminosidade, as radiações emitidas pelo urânio são capazes de penetrar a matéria. 2 anos depois, Pierre Curie e sua mulher, a polonesa Marie Curie, encontram fontes radiativas muito mais fortes que o urânio. Isolam o rádio e o polônio e verificam que o rádio era tão potente que podia provocar ferimentos sérios e até fatais nas pessoas que dele se aproximavam. Tipos de radiação. Existem 3 tipos de radiação: alfa, beta e gama. A radiação alfa é uma partícula formada por um átomo de hélio com carga positiva. Radiação beta é também uma partícula de carga negativa, o elétron. A radiação gama é uma onda eletromagnética. As substâncias radiativas emitem continuamente calor e têm a capacidade de ionizar o ar e torná-lo condutor de corrente elétrica. São penetrantes e, ao atravessarem uma substância, chocam-se com suas moléculas. Estrutura do átomo. Em 1803, John Dalton começa a apresentar a sua teoria de que a cada elemento químico corresponde um tipo de átomo. Mas é só em 1897, com a descoberta do elétron,
que o átomo deixa de ser uma unidade indivisível, como se acreditava desde a antiguidade. Descoberta do elétron. Em 1897, Joseph John Thomson, ao estudar os raios-x e raios catódicos, identifica partículas de massa muito pequenas, cerca de 1.800 vezes menores que a do átomo mais leve. Conclui que o átomo não é indivisível, mas composto por partículas menores. Modelo pudim. Thomson diz que os átomos são formados por uma nuvem de eletricidade positiva na qual flutuam, como ameixas em volta de um pudim, partículas de carga negativa, os elétrons. Modelo planetário. Em 1911, Ernest Rutherford bombardeia uma lâmina de ouro com partículas em alta velocidade. Observa que algumas partículas atravessam o anteparo e outras ricocheteiam. Descobre que existem espaços vazios no átomo. Por isso, algumas partículas passaram pela lâmina. Verifica também que há algo consistente contra o que outras partículas se chocaram e refletiram. Conclui que o átomo possui um núcleo de carga positiva em volta do qual orbitam elétrons, como planetas girando em torno do Sol. O modelo planetário é aperfeiçoado por Niels Bohr, com fundamentos da física quântica. Prótons, 1919. Rutherford desintegra um núcleo de nitrogênio e detecta partículas nucleares de carga positiva. Elas seriam chamadas de prótons. Segundo Rutherford, o núcleo é responsável pela maior massa do átomo. Anuncia a hipótese de existência do nêutron, confirmada apenas 13 anos depois. Nêutrons. 1932. James Chadwick, membro da equipe de Rutherford, descobre os nêutrons, partículas nucleares com a mesma massa do próton, mas com carga elétrica neutra. Ernest Rutherford, 1871-1937. Nasce em Nelson, na Nova Zelândia, onde começa a estudar física. Suas maiores contribuições foram as pesquisas sobre radioatividade e teoria nuclear. Em 1908, cria um método para calcular a energia liberada nas transformações radiativas e recebe o Prêmio Nobel de Química. Em 1919, realiza a primeira transmutação induzida e transforma um núcleo de nitrogênio em oxigênio através do bombardeamento com partículas alfa. A partir daí, dedica-se a realizar transmutações de vários tipos de elementos. Em 1931, torna-se o primeiro barão Rutherford de Nelson. Era quântica. A grande revolução que leva a física à modernidade e a teoria quântica é a teoria quântica, que começa a se definir no fim do século XIX. É a inauguração de uma nova lógica, entre aspas, resultante das várias pesquisas sobre a estrutura do átomo, radioatividade e ondulatória. Max Planck é quem define o conceito fundamental da nova teoria, o quanta. Mas a teoria geral é de autoria de um grupo internacional de físicos, entre os quais Niels Bohr, Dinamarca, Louis de Broglie, França, Erwin Schrödinger e Wolfgang Pauli, da Áustria, Werner Heisenberg, na Alemanha, e Paul Dirac, na Inglaterra. Quanta. Em 1900, o físico alemão Max Planck afirma que as trocas de energia não acontecem de forma contínua, e sim em doses ou pacotes de energia, que ele chama de quanta. A introdução do conceito de descontinuidade
subverte o princípio do filósofo alemão Wilhelm Leibniz, de 1646-1716, abre parênteses, abre aspas, natura non facit saltus, fecha parênteses, aspas, a natureza não dá saltos, que dominava todos os ramos da ciência naquela época. Max Planck, 1858-1947, nasce em Kiel, Alemanha. Filho de juristas, chega a oscilar entre a carreira musical e os estudos científicos. Decide-se pela física e se dedica à carreira acadêmica até o fim da vida. Em 14 de dezembro de 1900, durante uma reunião da Sociedade Alemã de Física, apresenta a noção de quanta elementar de ação, aqui destacado entre aspas, quanta elementar de ação. Em sua autobiografia, Planck diz que na época não previa os efeitos revolucionários dos quanta. Em 1918, recebe o Prêmio Nobel de Física. Modelo quântico do átomo. Surge em 1913, elaborado por Niels Bohr, 1885-1962. Segundo ele, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia característicos de cada átomo. Ao absorver um quanta de energia, um elétron pode pular para outro nível e depois voltar a seu nível original, emitindo um quanta idêntico. Modelo quântico do átomo. Surge em 1913, elaborado por Niels Bohr, 1885-1962. Segundo ele, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia característicos de cada átomo. Ao absorver um quanta de energia, um elétron pode pular para outro nível e depois voltar a seu nível original, emitindo um quanta idêntico. Dualidade quântica. A grande marca da mecânica quântica é a introdução do conceito de dualidade e depois, com Werner Heisenberg, do princípio de incerteza. Para a mecânica quântica, o universo é essencialmente não determinístico. O que a teoria oferece é um conjunto de prováveis respostas. No lugar do modelo planetário de átomo, com elétrons orbitando em volta de um núcleo, a quântica propõe um gráfico que indica zonas onde eles têm maior ou menor probabilidade de existir. Toda matéria passa a ser entendida segundo uma ótica dual. Pode se comportar como onda ou como partícula. É o rompimento definitivo com a mecânica clássica, que previa um universo determinístico. Princípio da incerteza. Em 1927, Werner Heisenberg formulou um método para interpretar a dualidade da quântica, o princípio da incerteza. Segundo ele, pares de variáveis interdependentes como tempo e energia, velocidade e posição não podem ser medidos com precisão absoluta. Quanto mais precisa for a medida de uma variável, mais imprecisa será a segunda. Entre parênteses, ele põe aqui: Deus não joga dados, dizia Albert Einstein, negando os princípios da nova mecânica. Relatividade. A teoria da relatividade surge em duas etapas e altera profundamente as noções de tempo e espaço. Enquanto a mecânica quântica é o resultado do trabalho de vários físicos e matemáticos, a relatividade é fruto exclusivo das pesquisas de Albert Einstein. Relatividade restrita. Em 1905, ele formula a teoria da relatividade restrita, entre parênteses, ou especial, segundo a qual a distância e o tempo podem ter diferentes medidas segundo diferentes observadores.
Não existe, portanto, tempo e espaço absolutos, como afirmara Newton no Princípio, mas sim grandezas relativas ao sistema de referência segundo o qual elas são descritas. Raios simultâneos. Einstein dá o exemplo dos raios e o trem. Dois indivíduos observam dois raios que atingem simultaneamente as extremidades de um trem, abre parênteses, que anda em velocidade constante em linha reta, fecha parênteses, e chamuscam o chão. Um homem está dentro do trem, exatamente na metade dele. O segundo indivíduo está fora, bem no meio do trecho entre as marcas do raio. Para o observador que está no chão, os raios caem simultaneamente. Mas o homem no trem dirá que os raios caíram em momentos sucessivos, porque ele, ao mesmo tempo que se desloca em direção ao relâmpago da frente, se afasta do relâmpago que cai na parte traseira. Este último relâmpago deve percorrer uma distância maior do que o primeiro para chegar até o observador. Como a velocidade da luz é constante, o relâmpago da frente chega, entre aspas, antes que o de trás. Relatividade geral. Você vê que tem um apanhado ali no que ele falou antes, que tem a questão também do campo perceptivo, dentro de todo esse processo do que ele vai chamar dessa relatividade. E do movimento ali, né? Relatividade geral. 10 anos depois, Einstein estende a noção de tempo e espaço à força da gravidade. A teoria geral da relatividade, 1916. Classificada pelo próprio Einstein como bonita esteticamente, é também uma teoria da gravidade capaz de explicar a força de atração pela geometria tempo-espaço. A fórmula relativa. A revolução de Einstein torna popular a fórmula física E igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. A equivalência entre massa e energia, abre parênteses, uma pequena quantidade de massa pode ser transformada em uma grande quantidade de energia, fecha parênteses. Permite explicar a combustão das estrelas e dar ao homem, ao ser humano, maior conhecimento sobre a matéria. É a expressão teórica das enormes reservas de energia armazenadas no átomo, na qual se baseiam os artefatos nucleares. Bomba atômica, artefato nuclear explosivo que atinge seu efeito destrutivo através da energia liberada na quebra de átomos pesados, urânio 235 ou plutônio 239. Armas atômicas foram superadas pelas bombas termonucleares, que têm maior poder destrutivo. As bombas termonucleares, bomba H e bomba de nêutrons, agem por meio de ondas de pressão ou ondas térmicas. Produzem essencialmente radiação mortal para os seres vivos, sem destruir bens materiais. São bombas de fusão detonadas por uma bomba atômica e podem ter o tamanho de um paralelepípedo. Velocidade relativa. A relatividade também revoluciona a noção de velocidade. Ao demonstrar que todas as velocidades são relativas, explica que, apesar do movimento, nenhuma partícula poderia se deslocar a uma velocidade superior à da luz, 299.792.458 metros por segundo. À medida que se aproximasse essa velocidade, a energia e a massa da partícula também aumentariam, tomando cada vez mais difícil a aceleração. Geometria, espaço-tempo. Enquanto Newton descrevera a gravitação como uma queda, para Einstein é uma questão espacial.
Quando um corpo está livre, isto é, sem influência de qualquer força, seus movimentos apenas exprimem a qualidade de espaço-tempo. A presença de um corpo em determinado local causa uma distorção no espaço próximo. Espaço curvo. Um raio de luz proveniente de uma estrela distante parece sofrer uma alteração de trajetória ao passar perto do Sol. Isto não é causado por qualquer força de atração, diz Einstein. Em função da enorme massa do Sol, o espaço à sua volta está deformado. É como se ele estivesse afundado, entre aspas. O raio apenas acompanha esta curvatura, mas segue sua rota natural. E se a matéria encurva o espaço, é possível admitir que todo o universo é curvo. A confirmação experimental do espaço curvo só acontece em 1987, com a observação de galáxias muito distantes. Albert Einstein, 1879-1955. Nasce em Ulm, ULM, Alemanha, em 1879. Chega a ser considerado deficiente mental porque até 4 anos não fala fluentemente. Durante o secundário é considerado pelos professores um estudante medíocre, mas fora da escola Einstein mostra desde jovem interesse pela matemática. Começa seus estudos de matemática e física na Alemanha e depois assume nacionalidade suíça. Em 1921, recebe o Prêmio Nobel. No apogeu do nazismo, vai para os Estados Unidos e se naturaliza norte-americano. Depois da Segunda Guerra, passa a defender o controle internacional de armas nucleares. Morre em Princeton, nos Estados Unidos. Partículas subatômicas. Estamos compartilhando aqui a história da física, sendo compartilhado em áudio aqui nesse canal. Do ano de 2022 em diante. Partículas subatômicas. A história das partículas que compõem o átomo é bastante recente. Só em 1932 confirma-se que os átomos são formados por nêutrons, prótons e elétrons. Em seguida, são encontradas partículas ainda menores, como o pósitron, o neutrino e o meson. Uma partícula internuclear de vida curtíssima, abre parênteses, 1/10 milésimo milionésimo de segundo, fecha parênteses. Quarks e leptons. Hoje já se conhecem 12 tipos de partículas elementares. Elas são classificadas em 2 famílias, quarks e leptons. Estes são os tijolos da matéria. Há 6 gerações de partículas quark e 6 de leptons. A primeira geração de quarks é a dos up-down, alto e baixo, que formam, por exemplo, os nêutrons e os prótons. Os quarks da segunda e terceira geração os quarks da segunda e terceira geração, os charme e strange, ou strange, charme e estranho. E os bottom e top, bottom and top, base e topo. Existiram em abundância no início do universo. Hoje, são partículas muito raras e só recentemente foram identificadas. O quark top foi detectado pela primeira vez em abril do ano passado. Os mesons também são formados por quarks. A família dos leptons reúne gerações de partículas mais leves. Entre eles, os mais conhecidos são os elétrons e o neutrino. Ele fala que foi detectado pela primeira vez em abril do ano passado, mas esse artigo que nós estamos lendo aqui, essa pesquisa, né, que é uma pesquisa rápida, ela não tem aqui indicativo de quando ela foi feita, tá? Então, para poder colocar aqui no tempo certo. O tamanho do átomo. O diâmetro de um átomo é de aproximadamente 10 elevado a menos 10 m, ou
1/100º milionésimo de centímetro. Se uma laranja fosse ampliada até ter o tamanho da Terra, seus átomos teriam o tamanho de cerejas. Uma proporção semelhante é a que existe entre o átomo e o núcleo dele. Se um átomo pudesse ser ampliado e ter o tamanho de uma sala de aula, ainda assim o núcleo não seria visível a olho nu. Estudo do núcleo. Apesar de todo o avanço tecnológico, nunca foi possível ver o interior do átomo. Para descobrir características e propriedades das partículas, os físicos usam métodos indiretos de observação. Bombardeiam núcleos atômicos e depois verificam os estragos, entre aspas. Registram as ocorrências e fazem curvas de comportamento. Depois fazem abstrações matemáticas, modelos que serão testados para confirmação. Aceleradores de partículas. Os aceleradores são os aparelhos desenvolvidos para olhar, entre aspas, o núcleo do átomo, o núcleo atômico. São eles que fornecem altas doses de energia para que partículas possam romper o campo de força que envolve o núcleo e atingi-lo. Essas partículas podem ser elétrons, prótons, antiprótons. Em grandes anéis circulares ou túneis, as partículas são aceleradas em direção oposta e produzem milhares de colisões por segundo. Um detector registra o rastro das partículas que resultam de cada choque e um computador seleciona as colisões a serem analisadas. Tendências atuais. A fusão nuclear controlada e a física dos primeiros instantes do universo são atualmente os campos mais desafiantes da física. Fusão nuclear controlada. A fusão nuclear é um processo de produção de energia a partir do núcleo do átomo. Este fenômeno ocorre naturalmente no interior do Sol e das estrelas. Núcleos leves, como o do hidrogênio e os seus isótopos, o deutério e o trítio, fundem-se e criam elementos de um núcleo mais pesado, como o hélio. Nesse processo, há uma enorme liberação de energia. Até hoje, só foi possível produzir energia nuclear pela fissão, quebra, entre aspas, do núcleo dos átomos. Esta quebra resulta em energia, mas libera resíduos radiativos e por isso não pode ser considerada uma fonte segura. Combustível nuclear. Um dos desafios da física atual é reproduzir o processo de fusão de maneira controlada e obter combustível nuclear. Será uma alternativa mais econômica e limpa. Pode ser obtida a partir de matéria-prima abundante, água, e sem efeitos poluidores, como o monóxido de carbono resultante da queima de combustíveis ou a radiação. Deutério. O combustível para a fusão, o deutério, é um isótopo de hidrogênio abundante na água. Na fusão nuclear, uma única gota de deutério, obtida a partir de 4 litros de água comum, produziria energia equivalente à queima de 1.200 litros de petróleo. Teoria do campo unificado. Neste campo, as teorias sobre a evolução do universo, a partir do seu modelo inicial, o Big Bang, grande explosão, se encontram com as teorias das partículas elementares. A hipótese aceita hoje em dia é que logo após o Big Bang teria se formado uma espécie de sopa, entre aspas, superquente de partículas básicas, das quais se constitui toda a matéria e que, ao se resfriarem, teriam dado origem à matéria em seu estado atual. O grande desafio é estabelecer uma teoria do campo unificado que descreva a ação das forças fundamentais, gravitacionais, eletromagnéticas e nucleares, num único conjunto de equações ou a partir de um princípio geral, que seria a força, destacado força aqui entre aspas, presente no início dos tempos.
Especializações da física. Cosmologia e astrofísica. Tratam da natureza do universo físico, sua origem, evolução e possíveis extensões espaço-temporais. Física atômica, molecular e de polímeros. Dedicam-se à descrição da estrutura e das propriedades de sistemas de muitos elétrons, como os átomos complexos ou como moléculas e compostos orgânicos. Física da matéria condensada e do seu estado sólido. Ocupa-se das propriedades gerais dos materiais, como cristais, vidros ou cerâmicas. Tem como subespecializações a física de semicondutores e a física de superfícies. Física nuclear. Estuda a estrutura nuclear e os mecanismos de reação, emissão de radioatividade natural, de fissão e fusão nuclear. Física dos plasmas. Estuda a matéria a centenas de milhares de graus ou mesmo a milhões de graus de temperatura, estado em que a estrutura atômica regular é desfeita em íons e elétrons ou em que ocorrem fusões nucleares como o Sol e nas demais estrelas. Física das partículas elementares. Trata dos constituintes fundamentais da matéria. Física das radiações. Estuda os efeitos produzidos pela absorção da energia de radiação eletromagnética em geral ou da radiação ionizante em particular. Gravitação e relatividade geral. Tratam das propriedades geométricas do espaço-tempo, como decorrentes das concentrações de massa no universo. Mecânica dos fluidos. Estuda as propriedades gerais e as leis de movimento dos gases e dos líquidos. Óptica. Estuda propriedades e efeitos de fontes de luz, como os raios laser, de transmissores de luz, como as fibras ópticas, e de fenômenos e instrumentos ópticos, como o arco-íris e os microscópios. Cronologia geral. Antiguidade. Os egípcios e mesopotâmios afirmam que a água, o ar e a terra são os elementos primários da natureza. Os gregos acrescentam o fogo em 380 a.C. Atomismo. Cerca de 480 a.C., Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera elaboram a hipótese de a matéria ser constituída por átomos. Hidrostática. 250 a.C. Arquimedes de Siracusa formula o princípio de flutuação e das densidades relativas. Mecânica, cerca de 335 a.C. Aristóteles formula modelo de cosmo cujo centro é a Terra imóvel. Óptica, 295 a.C. Euclides, Euclides, publica estudos de óptica. Idade moderna. Eletromagnetismo, 1600. O inglês, aqui embaixo de eletromagnetismo tem vários, né? Idade moderna. Eletromagnetismo, 1600. O inglês William Gilbert publica De Magnete, sobre eletricidade e magnetismo. 1745, o alemão Ewald Jürgen von Kleist inventa o capacitor elétrico, garrafa de Leyden. 1785, o francês Charles Augustin Coulomb enuncia a lei das forças eletrostáticas. Mecânica. Então, primeiro ele falou aqui dentro de eletromagnetismo, isso, mecânica. 1510, o polonês Nicolau Copérnico publica Commentariolus e apresenta pela primeira vez os princípios do heliocentrismo.
1543, Copérnico publica Das Revoluções dos Corpos Celestes. 1590, Galileu reúne em De Motu experimentos sobre a queda livre de diversos tipos de corpos. Em 1592, no De la Scienza Mecânica, Galileu estuda problemas de levantamento de pesos. 1602, Galileu apresenta os primeiros enunciadores para as leis da queda dos corpos e da oscilação. 1648, o italiano evangelista Torricelli inventa o barômetro. 1654, Blaise Pascal, francês, prova a existência da pressão atmosférica e, juntamente com o francês Pierre de Fermat, procura a teoria das probabilidades que o holandês Christian Huygens amplia em 1657. 1665, o inglês Isaac Newton faz suas primeiras hipóteses sobre gravitação. 1676, o abade francês Edmé Mariotte enuncia a lei da compressibilidade dos gases. 1687, Newton publica Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, em que enuncia a lei da gravitação universal e resume suas descobertas. 1738, o suíço Daniel Bernoulli publica estudos sobre a pressão e a velocidade dos fluidos. Óptica. 1648, o holandês Willebroedus Snellius descobre a lei da refração da luz. 1671, o alemão Wilhelm Leibniz propõe a existência do éter. 1676, o dinamarquês Olaus Romer descobre que a velocidade da luz é finita. 1678, Huygens descobre a polarização da luz. 1690, Huygens formula a teoria ondulatória da luz. Termodinâmica. 1761, o inglês Joseph Black cria a calorimetria. O estudo quantitativo do calor. 1784, os franceses Antoine Lavoisier e Pierre Laplace inventam o calorímetro de gelo. Idade contemporânea. Eletromagnetismo. 1811, o inglês Humphrey Davy inventa o arco elétrico. 1819, o francês Augustin Fresnel desenvolve a teoria ondulatória da luz. 1820, o francês André-Marie Ampère formula leis da eletrodinâmica. 3 notas acrescentadas nesse trecho. Laplace calcula a força eletromagnética. Os franceses Jean-Baptiste Biot e Félix Savart medem a indução criada por uma corrente. Oersted descreve o desvio produzido pelas correntes elétricas sobre a agulha da bússola. 1821. O inglês Michael Faraday descobre os fundamentos da indução eletromagnética. 1827. O alemão Georg Ohm formula a lei que relaciona o potencial, a resistência e a corrente elétrica. 1831. Faraday descobre a indução eletromagnética. James Maxwell afirma o caráter eletromagnético da luz. 1833. O russo Heinrich Lenz determina a lei de sentido das correntes induzidas. 1834. Faraday formula as leis da eletrólise. Wheatstone descobre o processo para medir a velocidade de uma carga elétrica num campo condutor. 1839. O francês Antoine Becquerel descobre a célula fotovoltaica.
francês Antoine Becquerel descobre a célula fotovoltaica. 1846, o alemão Ernst Weber constrói o primeiro eletrodinamômetro para medir a força de atração entre cargas elétricas. 1851, o alemão Franz Ernst Neumann formula a lei da indução eletromagnética. 1855, o francês Léon Foucault descobre as correntes induzidas nos condutores metálicos. 1865, o inglês James Clerk Maxwell expõe a teoria eletromagnética da luz. 1880, James Wimshurst, inglês, inventa o gerador eletrostático. 1881, o inglês James Alfred Ewing e o alemão Emil Warburg descobrem a histerese magnética, campo residual de um objeto ferromagnético. 1884, o americano Thomas Edison faz a primeira válvula eletrônica. 1887, o alemão Erich Rudolf Hertz descobre o efeito fotoelétrico. 1888, trabalhando separadamente, Hertz e Oliver Lodge estabelecem que as ondas de rádio pertencem à mesma família das ondas de luz. 1895, Jean-Baptiste Perrin, francês, demonstra que os raios catódicos transportam eletricidade negativa. Nota que o alemão Wilhelm Röntgen descobre os raios X. 1896, Ernest Rutherford, da Nova Zelândia, descobre o processo de detecção magnética das ondas eletromagnéticas. 1902, Oliver Heaviside, inglês, afirma existir uma camada autosférica que favorece a refração das ondas de rádio. 1910, a polonesa Marie Skłodowska-Curie publica o Traité sur la radiographie, em que sintetiza as pesquisas feitas com seu marido Pierre Curie e com seu aluno Langevin. 1913, o alemão Johann Stark descobre a ação do campo elétrico sobre a luz. 1923, o americano Louis Bower analisa o campo magnético da Terra. 1932, o americano Robert van de Graaff constrói a primeira máquina eletrostática. 1948, os americanos John Barden, Walter Brattain e William Shockley formulam a teoria do transistor e constroem os primeiros modelos. 1955, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, nos Estados Unidos, produz as primeiras ondas de frequência ultra rápida. 1905, Lee De Forest, americano, inventa o tríodo, a válvula eletrônica de 3 elementos. 1986, Bednorz e K.A. Müller produzem um supercondutor a alta temperatura, abre parênteses, material que sobre temperaturas baixas, mas não tão baixas como as dos supercondutores puros, apresenta resistividade elétrica nula, fecha parênteses. Física de partículas. 1895, o holandês Hendrik Lorentz desenvolve um modelo atômico que permite explicar a estrutura fina dos espectros atômicos. 1911, o americano Robert Millikan mede a carga do elétron. 1912, o escocês Charles Wilson torna visíveis os caminhos de partículas eletricamente carregadas em câmaras com gás ionizável. 1913, o dinamarquês Niels Bohr formula a teoria da estrutura atômica segundo a teoria quântica. Nota: o inglês James Franck e o alemão Gustav Hertha
criam o conceito do nível de energia do elétron dentro do átomo. 1925, o americano Samuel Goldschmidt e o dinamarquês George Uhlenbeck definem o spin do elétron. 1927, os americanos Thomson, Clinton Davidson e Lester Germer produzem a difração de elétrons. 1930, o holandês PJ Debye usa os raios-x para investigar a estrutura molecular. 1931, o americano Ernest Lawrence desenvolve o ciclotron, instrumento para aceleração de partículas carregadas. 1932, os americanos Carl Anderson e Robert Millikan e o inglês James Chadwick descobrem o neutrino e o pósitron. Nota: o inglês John Cockcroft e o inglês Ernest Walton constroem um acelerador de partículas. 1934, o japonês Hideki Yokoyama formula a teoria da existência do méson. 1936, o americano Anderson e o alemão Niedermeyer observam na prática o méson. 1936, o italiano Enrico Fermi bombardeia elementos químicos pesados com nêutrons, produzindo elementos mais pesados que os existentes na natureza. 1983, o Centro de Pesquisas Nucleares de Genebra, na Suíça, descobre uma partícula, o bóson intermediário Z, que confirma a teoria da unificação da força eletromagnética e nuclear fraca. Física nuclear. 1876, o inglês William Crookes usa pela primeira vez o termo raio catódico. 1890, o francês Paul Villard identifica os raios gama. Nota: Ernest Rutherford e o inglês Frederick Soddy conceituam as famílias radiativas. 1896, o francês Henri Becquerel descobre a radioatividade. Rutherford descobre os raios alfa e beta produzidos nos átomos radioativos. 1899, os alemãos Julius Elster e Hans Geitel determinam os períodos dos radioelementos. 1913, o alemão Hans Geiger inventa um aparelho elétrico para contar os raios alfa. Nota: Soddy cunha o termo isótopo. O inglês Henry Moseley relaciona o número atômico de um elemento ao seu espectro de raio-x. 1919, o inglês Francis Aston aperfeiçoa o espectrógrafo de massa e define o fenômeno da isotopia. 1927, o austríaco Erwin Schrödinger aplica a mecânica ondulatória à teoria atômica. 1928, os alemães Hans Geiger e Walter Müller inventam o contador Geiger para medir a radioatividade. 1934, o casal francês Frédéric e Irene Joliot-Curie descobre a radioatividade artificial. 1938, os alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann descobrem a fusão nuclear. 1941, inicia-se nos Estados Unidos o projeto Manhattan para a construção da bomba atômica. 1942, Fermi coordena em Chicago, Estados Unidos, a construção do primeiro reator nuclear. 1945, a primeira bomba atômica é detonada pelos Estados Unidos em Alamogordo, Novo México, em 16/7. Nota: 6/8, os Estados Unidos lançam a bomba atômica sobre Hiroshima. Nota 9/8, sobre Nagasaki. 1952,
Os Estados Unidos explodem a primeira bomba de hidrogênio no Oceano Pacífico e no ano seguinte a União Soviética, o RSS, explode a sua. 1956, o laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos, detecta o neutrino. 1967, a China explode sua primeira bomba de hidrogênio. 1982, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, é realizada a primeira fusão nuclear controlada por 5 segundos a 1000 graus Celsius. 1988, Eric Storm testa com êxito um novo método de fusão atômica que gera polêmica no meio científico. 1989, o inglês Martin Fleischmann e o americano Stanley Pons afirmam ter obtido fissão nuclear a temperatura ambiente, a fusão a frio. Logo depois, Fleischmann admite ter se enganado. Física quântica. 1901, o alemão Max Planck formula as leis da radiação do corpo negro, abrindo caminho para a teoria quântica. 1911, os americanos Göckel e Victor Hess descobrem os raios cósmicos. 1921, o indiano Mehmed Saha desenvolve a equação de ionização térmica aplicada à interpretação do espectro estelar. 1925, o austríaco Wolfgang Pauli anuncia o princípio quântico da exclusão. 1925, os alemães Werner Heisenberg e Ernest Jordan, o austríaco Erwin Schrödinger, o dinamarquês Niels Bohr e o inglês Paul Dirac formulam a nova teoria da mecânica quântica. 1926, Heisenberg reelabora a teoria quântica. 1927, o italiano Enrico Fermi dá uma interpretação estatística da mecânica quântica. Nota: Heisenberg formula o princípio da incerteza, segundo o qual a posição e a velocidade das partículas não podem ser consideradas ao mesmo tempo e com precisão. 1934, Fermi conclui que nêutrons e prótons são as mesmas partículas fundamentais em estados quânticos diferentes. 1986, Ephraim Fishbach, americano, propõe a existência de uma quinta força repulsiva, além das já conhecidas, forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. Então, o nome da força, essa força a quinta, que ele chama de repulsiva. Até então tinha a forte, a fraca, a eletromagnética, a gravitacional, que ele deu uma descrição anterior ali sucinta, e aí aqui a descoberta dessa quinta força chamou de repulsiva ali. 1988, físicos do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, afirmam ter comprovado a existência da quinta força. Mecânica. 1821, o inglês Charles Wheatstone demonstra as condições de reprodução sonora. 1842, Christian Doppler, austríaco, formula as bases do efeito Doppler, utilizado na acústica e na astronomia. 1880, Philipp von Jolly, alemão, mede a variação do peso em relação à altitude. 1923, o francês Louis de Broglie estabelece uma correspondência entre onda e partícula e formula a mecânica ondulatória. Óptica. 1799, o alemão Friedrich Herschel descobre a existência dos raios infravermelhos. 1801, o inglês Thomas Young descobre as interferências luminosas. Nota: o alemão Carl Ritter descobre o raio ultravioleta.
1811, o francês Augustin Fresnel faz pesquisas sobre a difração da luz. 1821, Fresnel efetua as primeiras medições de comprimento de onda elétrica. 1822, Fresnel aperfeiçoa as lentes usadas em faróis. 1849, o francês Armand Fizeau mede a velocidade da luz. 1852, o inglês George Stokes formula a lei da fluorescência, observando o efeito da luz ultravioleta sobre o quartzo. 1859, os alemães Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff desenvolvem a análise espectral que fornece subsídios para químicos e astrônomos. 1887, os americanos Albert Michelson e Edward Williams Morley mostram a constância da velocidade da luz. 1901, o russo Piotr Lebedev, Piotr, que é TR mudo ali, Lebedev, prova experimentalmente a pressão da luz. 1901 aqui. Agora, relatividade. 1905, Einstein formula os fundamentos da teoria da relatividade restrita, a lei da equivalência entre massa e energia, a teoria do movimento browniano e a teoria do efeito fotoelétrico. Em 1911, Albert Einstein e Langevin mostram a inércia da energia. Nota: Rutherford formula a estrutura atômica planetária. 1916, Einstein publica seus estudos finais sobre a teoria geral da relatividade. 1918, o inglês Eddington confirma experimentalmente a relatividade geral de Einstein com a observação do eclipse solar de 1918. 1929, Einstein publica suas conclusões sobre a teoria do campo unificado. 1950, Albert Einstein expande a teoria da relatividade na teoria geral do campo. 1969, J. Welber, alemão, observa as ondas gravitacionais postuladas por Einstein em 1916. Termodinâmica. 1819. Os franceses Pierre-Louis Dulong e Alexis Thérèse Petit estabelecem a lei que relaciona o peso atômico e a capacidade específica de calor de um elemento sólido. 1822. O dinamarquês Hans Oersted mede a compressibilidade dos sólidos. 1824. O francês Nicolas Sade Carnot publica Réflexions sur la puissance motrice du feu, que constituiria mais tarde a base da termodinâmica. 1843. O inglês James Jallou determina a quantidade de trabalho mecânico necessária para produzir uma unidade de calor. 1847. O alemão Hermann von Helmholtz enuncia o princípio da conservação de energia. 1849. O inglês William Thomson Lord Kelvin cria a escala termométrica absoluta. Em 1850, o alemão Rudolf Julius Emanuel Clausius formula o segundo princípio da termodinâmica e a teoria cinética dos gases. Em 1851, Kelvin formula as leis da conservação e da dissipação de energia. Nota: o escocês William Hankey conceitua energia potencial e energia cinética. Em 1852, Kelvin descobre o resfriamento provocado pela expansão dos gases. Em 1860, o inglês James Clerk Maxwell demonstra que a energia cinética das moléculas depende de sua temperatura. Em 1865, Clausius define a entropia. Em 1869, o austríaco Ludwig Boltzmann calcula a velocidade das moléculas. Em 1873, o holandês
Johannes van der Waals descobre a continuidade dos estados líquidos e gasoso. Em 1901, o alemão Walter Hermann Nernst postula a terceira lei da termodinâmica. Cronologia, Brasil. Em 1934, a Universidade de São Paulo, a USP, implanta o seu primeiro grupo de pesquisa com Marcelo Dame de Souza Santos, Mário Schemberg e Paulo Aulus Pompeia, orientados por Gleb Vataguin. Em 1944, Joaquim Costa Ribeiro descobre o efeito termodilético, conhecido por efeito Costa Ribeiro. Em 1947, Lattes participa da descoberta do meson. 1951, fundado o Instituto de Física Teórica em São Paulo. Nota: criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear no Rio de Janeiro. 1953, fundado o Instituto de Pesquisas Radioativas em Minas Gerais. Em 1954, Mário Schemberg descobre um processo de perda de energia de estrelas por emissão de neutrinos, o efeito Urca. Em 1957, é criado o Instituto de Energia Atômica de São Paulo. Em 1958, instalado na USP, em São Paulo, o primeiro reator nuclear da América Latina. Em 1959, Jacques Danon e Argus Henrique Moreira projetam um novo acelerador de partículas. Em 1967, Lattes comprova sua descoberta da bola de fogo dentro do núcleo atômico, estágio intermediário na formação de novas partículas. Em 1968 é criada a Sociedade Brasileira de Física. Nota: instalado em Piracicaba, São Paulo, Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Em 1974, assinado o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, contra o qual se manifestam os físicos brasileiros. Em 1983, inaugurada a usina nuclear Angra 1, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em 1989, entra em funcionamento em Campinas, em São Paulo, o maior acelerador de partículas do país. E aqui a gente termina, ele não tem indicativos de livros de pesquisa, isso vocês vão ver aí nos artigos, né, de pesquisa que eu vou trazendo aí, logo depois desse. Mas aqui você vê todas as referências dos pesquisadores, a ordem cronológica de desenvolvimento, que é bastante interessante a saber, né? Porque algumas coisas aqui fica claro que algumas coisas ainda são passadas de forma primitiva, né? Ou algumas pessoas ainda têm uma visão primitiva, talvez, das atividades suas no mundo, por estarem ainda nos conhecimentos antigos, esses conhecimentos passados, que apesar de você ver ali que tem algumas coisas que já são de algumas décadas atrás, boa parte delas se desenvolveu fora do Brasil, né? No Brasil aqui começa em 1600, mas considerando todas as questões aí históricas, sociológicas, né? E eu digo tudo isso com relação à questão da pessoa se atualizar, também não só dos interessados no tema da física especificamente, mas se atualizar também no seu campo mental e no campo de possibilidades, que isso vai trazendo quando você toma conhecimento, né, de tudo que já foi transposto. Ao percorrer esse caminho que ele traça aqui na história da física, né, ele vai pondo mais ou menos numa ordem cronológica, algumas coisas ali, caminhos que eu já estudei, que eu já pesquisei, você vê que tem muitas descobertas que depois elas caem por terra, né, tem algumas coisas que o próprio pesquisador, depois de uns anos na sua pesquisa, ele reconhece que ele estava errado por alguma interpretação que não estava muito eficiente dentro daquilo que ele propôs como algum tipo de verdade ali dentro, na sua proposta. Em outros casos, porque estavam faltando algumas encaixes ali nas peças, né, para poder desenvolver alguma coisa que no início ficava só como teoria, aí falava que você não podia comprovar, que tinha tal coisa que ficava sem resposta, e aí vinha um grupo e refutava aquilo, mas aí de repente descobre-se um novo elemento que pega, integra tudo isso, e aí aquilo entra
como acepção e, além da sua comprovação, começa a ser usado para a construção de várias coisas e várias situações aí que a gente se beneficia no nosso campo de contemporaneidade. Então, percorrendo esse trajeto, a gente vai vendo todo esse desenvolvimento e é bom, né, aí para quem pegou lá atrás e gosta de estar se atualizando, né, daqui no período de estudo lá dentro da proposta da sua escola, ou talvez se esteja numa escola que não vai muito além para se atualizar no que tem de mais novo no momento, né, acontecendo no mundo, poder se atualizar aqui e ainda percorrendo essa ordem cronológica, que é bastante interessante. Uma das coisas que eu estudei, que eu acrescento aqui, não só com relação à física, com relação às outras áreas, biologia, por exemplo, e química também, é que algumas questões, quando você vai estudar a questão histórica, no desenvolvimento, você vê aqui, por exemplo, nas questões da física, não só ela, mas várias outras ali no começo, elas vieram ali dentro de um processo que ele fala ali dos filósofos, né, que era no campo da filosofia, eles chamavam não de ciência, mas filosofia natural, e da onde emerge basicamente, tipo, todas as primeiras acepções das coisas ali, elas são feitas partindo do integrado de conhecimento. E a mesma coisa que acontece ali também na biologia e na química. Aqui ele não entrou nesses termos, na física dificilmente se entra nessas questões, mas em alguns outros que integram essa matéria, em muitos casos, a física e a química, algumas vezes teve algum, digamos assim, bloqueios ou atrasos no desenvolvimento das descobertas científicas por causa de interferências ali dentro do campo do desenvolvimento histórico, por causa da relação com a religião, né, ou então a religião que pega a acepção de um conceito de física, que depois a gente vê que uns anos depois ele já caiu por terra, mas por estar dentro daquele conceito ainda, ela vai desenvolvendo, digamos assim, um processo na psique do indivíduo que mantém ele de certa forma atrasado. E quando você vai percorrendo esse caminho, estudando os outros títulos, entendendo esse integrado de conhecimento, isso vai ficando muito claro, assim, e cada vez mais claro. E no que isso importa? Que isso permite que vá se quebrando barreiras no campo psíquico, que geram resistências aí ao crescimento, mesmo que o indivíduo não seja dessa área de pesquisa. Então é bastante interessante dar uma lida, dar uma vasculhada, dar uma atualizada com relação a essas questões. E aí fica esse como nosso introdutório aqui na playlist de física, que de início nós vamos começar com os livros que são algumas pesquisas, que são alguns artigos científicos, né, mais atuais, mas que vão tratar aí dessas elaborações históricas e que vão, assim, ajudando a montar um quebra-cabeça de desenvolvimento humano dentro de cada categoria. Então é isso. Se souber que alguém que precise desse conhecimento, que ele possa agregar valor, compartilhe o vídeo e deixe aí algum comentário que também possa ajudar a gente aqui. Aquele abraço.